São Mateus, o santo economista. Boa tarde a todos, e hoje eu quero falar para vocês do santo padroeiro da matéria que eu estudei e me formei aqui no Canadá, que é São Mateus. São Mateus trabalhava num escritório de taxação até que conheceu Jesus e começou a seguir ele. Então, pelo fato de que Mateus trabalhava num escritório de taxação e pelo livro dele ser o mais institucional da Bíblia, ele levou esse nome de padroeiro dos economistas, dos acionistas e das instituições financeiras. Eu quero ler um trecho para vocês que eu encontrei. Assim como Mateus conseguiu deixar tudo para trás e seguir a Deus, voltemos nossa atenção nestes tempos difíceis de disputas insignificantes e medo errático do futuro, em direção àquela pérola constante e brilhante de grande valor, cujo tesouro nem a mariposa nem a ferrugem podem destruir. Eu acho essa frase muito interessante para a gente ver como o santo padroeiro da economia considerava que economia não era tudo, para as pessoas que hoje em dia acham que economia é tudo e que é o paradigma da moral. Tirando então um trecho de Mateus, a gente lê o seguinte: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Desse trecho foi criado em 1968 por Robert Merton, efeito de Mateus. O termo efeito de Mateus ou efeito de Matthew. Tá? Esse efeito é basicamente, muito simplesmente resumido, no que de cima sobe e o de baixo desce, daquela música brasileira. E aqui a gente consegue ver claramente uns pontos. Primeiro, Mateus falou nisso no sentido espiritual, certo? Não era no sentido propriamente econômico. Mas ele é aplicável à economia e é aplicável a vários campos. Então, por exemplo, até o próprio termo foi criado dentro da sociologia. A maior aplicabilidade desse termo foi identificada na questão das pesquisas científicas. E como uma pessoa que já tem nome é mais provável de ser publicada de novo, mesmo que o trabalho não seja tão bom ou não tenha trabalhado tanto como os seus colegas. Isso traz uma questão interessante que nos faz pensar, que é se realmente as coisas que são publicadas na comunidade científica, se tudo que é passado é realmente coisa de valor, ou se não tem muito status, se não tem muita coisa de tentar passar por nome e de que o nome vai dar um sinônimo de qualidade quando na verdade não é. Pois vejam, mas se Mateus tivesse falado isso hoje, taxariam ele de comunista, né? E aqui eu acho importante a gente ver esse pensamento de dois neurônios que as pessoas têm. Então a gente tem aqui a esquerda e aqui a direita e é só isso que existe, tá? E vamos tentar acabar com isso, porque isso é um pensamento de estereótipos. Isso é um pensamento estereotípico. É tentar achar uma verdade através de estereótipos e não do pensamento de verdade. A gente busca a verdade por um caminho fácil e a gente acaba chegando numa coisa que é o contrário da verdade. Então vamos ver. O comunismo, ele não é uma ideologia. Ele é um processo histórico e é um processo dialético, o que significa que às vezes ele apoia X e às vezes apoia o inverso de X. E às vezes ele apoia X através dos métodos do inverso de X. Como assim? Vamos pegar o exemplo de Cuba de Fidel. Cuba de Fidel era totalmente anti-LGBT. O movimento comunista hoje apoia as causas LGBT. Ou seja, houve uma inversão. Mas principalmente a gente consegue ver isso na questão da igualdade. Então, os governos comunistas eles apoiam a igualdade, X, através de métodos desiguais. Ou seja, todos os regimes comunistas na história, a gente vê que o de cima sobe e o de baixo desce. A elite, o partido, está subindo, e a comunidade, as pessoas pobres, estão cada vez mais pobres e cada vez mais miseráveis. Ou seja, eles fazem o inverso de X dizendo que estão fazendo X. Mas como que São Mateus veria isso? Como que ele veria essa questão propriamente? Então, se a gente pega a unidade do livro dele e a unidade da Bíblia em si, a gente vê que tem um elemento essencial. Deus é perfeito e nós não. Porque se nós fôssemos perfeitos, nós seríamos Deus. E uma das qualidades da perfeição de Deus é a justiça. Ou seja, como nós não somos perfeitos, nós não podemos ser completamente justos, mas a gente pode tentar. Então busquemos a justiça em nós mesmos, porque a gente não sabe mais do que o outro. A gente não é Deus para controlar o mundo. Então, a gente vai tentar promover essa justiça em nós mesmos e na nossa comunidade em volta, através do exemplo. Então, São Mateus jamais teria esse pensamento comunista, porque o comunismo ele implica poder, ele implica a coerção. Tu tem que forçar alguém a fazer algo. Tu tem que forçar a pessoa a ser justa. A pessoa não pode querer ser justa por si própria. Tu
Tu tem que forçar a pessoa a ser justa, mesmo que ela não queira. Isso implica poder. E o que ele fala é exatamente o oposto. A gente tem que partir por nós mesmos. A gente tem que ser o exemplo. Nós temos que ser justos e nós não podemos julgar o outro. Quem julga o outro é Deus, porque ele sabe o que é certo para as pessoas. Jesus não fala para os apóstolos: vão lá e obriguem as pessoas a acreditarem em mim. O que você quer que eu diga? Você quer que eu diga que você é filho de Deus? E Jesus responde: não, eu quero que você diga o que você viu com seus próprios olhos. Ou seja, tire suas próprias conclusões com o que você viu. E não que seja imposto. Nós não podemos impor nada em ninguém. E essa é a moral de São Mateus. Uma pessoa que largou o mundo da economia para seguir uma vida justa que partiu dele e que não foi imposta nos outros. Então larguemos essa visão de dois neurônios, porque isso só causa confusão, isso só traz conhecimento errado. Todas as coisas têm que ser analisadas com cuidado e nada pode ser visto através de estereótipos que levam a dois caminhos, porque não são só duas possibilidades que existem. A pessoa pode acreditar na justiça e não ser um comunista. E essa é a mensagem de hoje. Eu queria agradecer então a São Mateus, o santo que é padroeiro da disciplina que eu estudei, e agradecer a vocês por ter assistido até aqui. Um abraço a todos.